Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o seminarista Marcelo Antunes e você está na Escola Bíblica Dominical. Na Escola Bíblica Dominical de hoje nós estamos no estudo 20, que tem por tema a liderança como necessidade da igreja. O texto base, Atos 7, de 17 a 60. Nós estamos estudando a revista Práticas Bíblicas edição 01 da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Vamos ver o texto de Atos 7, de 17 a 60. Vamos assistir. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou grandemente o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, o qual era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que brigavam. Tentou reconciliá-los, dizendo: "Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro?" Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: "Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me, como matou o egípcio ontem?" Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: "Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó." Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: "Tire as suas sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa. Vi o sofrimento do meu povo no Egito. Eu ouvi seus gemidos e desci para libertá-los. Venha agora. Eu o enviarei de volta ao Egito." Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras: "Quem o nomeou líder e juiz?" Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: "Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu." Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Pelo contrário, rejeitaram, e em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão: "Faça-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu." Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas: "Ó Israel, acaso foi a mim que trouxeram sacrifícios e ofertas por 40 anos no deserto? Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfá, ídolos que fizeram para adorar.
Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo do testemunho, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Veja. Ele disse: Veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando em alta voz, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Lembrando a todos da nossa devocional diária, leituras diárias que você faz de segunda a domingo, que vai lhe ajudar na compreensão da lição. Então não deixe de fazer as suas leituras diárias. A liderança como necessidade da igreja é o tema da nossa lição de hoje. É muito importante a liderança para a igreja. Imagine uma igreja que não tem uma boa liderança, não tem. Geralmente uma igreja que não tem uma boa liderança, ela não vai crescer, ela não vai progredir, ela não vai dar frutos como realmente deveria dar. Então a revista vai trazer e mostrar que a liderança é uma necessidade da igreja. É fundamental e é importante para a igreja. Introdução. Ao ser questionado a respeito da sua fé e de sua pregação, Estevão proferiu um longo sermão no qual, como já havia feito os apóstolos, proclamou as boas novas de Cristo, buscando contextualizá-las com os desígnios de Deus para o seu povo no Antigo Testamento. Ele fez uma retrospectiva da história de Israel, passando pelos patriarcas e chegando a Moisés, a dificuldade de liderar o povo, a dureza do coração e a promessa do Messias. Mesmo em dificuldades extremas, Deus é o condutor da história e do destino de seu povo. Então o Estevão ele vai trazer ali um discurso quando ele é questionado a respeito da sua fé, da sua pregação. As pessoas ali acusaram ele e ele vai se defender. Então ele vai usar
um discurso, assim como os apóstolos fizeram antes dele. E interessante que ele pega lá do início, né, dos patriarcas, ele vai começar a falar de Abraão, Isaac, Jacó e vai até Moisés. E ele fala da liderança de Moisés e como que o povo era um povo de duro coração. E mesmo assim Deus tinha um propósito para aquele povo. E Estevão vai e aproveita a oportunidade e fala da promessa do Messias. E assim como o povo de Israel naquela época de Moisés estava com o coração duro, assim Estevão fala que aquele povo ali da sua época também estava com o coração duro e não queria dar ouvidos aos ensinamentos de Jesus Cristo. E interessante é que ele vai falar a respeito disso e vai trazer outros conhecimentos em todo o seu discurso. Aplicação para a vida. Ao discursar, Estevão demonstra conhecimento das Escrituras e intimidade com Deus. Para que seu discurso tivesse fundamentação, coube a ele muita preparação. Como você tem se preparado para testemunhar a respeito de Jesus? Isso aqui é interessante porque realmente ele demonstra que ele tinha um conhecimento muito grande das Escrituras Sagradas. Então, quando ele vai começar o discurso, ele já começa a falar das Escrituras, porque para dar uma fundamentação plausível para o seu discurso, para que as pessoas falem assim: olha, ele tem um conhecimento, ele não está falando bobagem, ele não está falando algo assim do nada, ele traz um conhecimento lá das Escrituras Sagradas até apresentar Jesus como Salvador, como o Messias, aquele que veio para salvar o povo. E assim deve ser na nossa vida. Precisamos também estar preparados, precisamos também ter conhecimento a cada dia mais das Escrituras Sagradas, para que quando questionados nós possamos falar, nós possamos dar a nossa opinião e mostrar que Jesus é o Salvador, que Jesus é o caminho. Tópico 1. Liderança orientada por Deus. O propósito de Estevão ao apresentar as dificuldades de Moisés no trato com o povo de Deus é evidenciar que, mesmo sendo escolhido, o líder tem necessidade de preparo, de conhecimento da vontade divina e das peculiaridades da natureza humana. Moisés passa por 2 períodos de aprendizagem, períodos distintos, palácio e deserto, com duração de 40 anos cada. Moisés estava pronto para viver a vontade de Deus e liderar o povo de Israel e transmitir o conhecimento. Então, quando Estevão começa ali no seu discurso, ele vai mostrar que Moisés ele teve a sua liderança ali orientada por Deus. Deus que estava ali dando as ordens para ele e ele transmitia para o povo. E isso é importante demais, quando a gente percebe que Deus está no controle, é Deus que está agindo, está apenas usando ali o líder. E Moisés ele passa por 2 períodos de aprendizagem. Ou seja, ele foi ali durante 40 anos, ele viveu no palácio ali de Faraó, no Egito. E depois ele foi para o deserto. Então tudo que ele aprendeu no palácio foi uma aprendizagem. Quando ele vai para o deserto é outro tipo de aprendizagem. E ali ele vai passar a ser pastor de ovelhas, vai ali viver no deserto, aprender a viver no deserto. É diferente de viver no palácio. Então ele teve 2 tipos ali de aprendizagem. Então com 80 anos ele estava pronto. Então Deus vai e aparece para ele, chama ele: agora você vai liderar o povo de Israel para tirá-lo do Egito. E Moisés vai, obedece à vontade de Deus e se torna o maior líder do povo de Israel. E ele passa ali todo o conhecimento que ele recebia de Deus, ele passava para o povo. Isso que é importante, o líder ele tem essa capacidade de transmitir, de passar aquilo que ele aprendeu para o próximo. Aplicação para a vida. Em nossa vida cristã, em muitos momentos, nos encontramos despreparados tanto em relação a um conhecimento mais profundo das coisas de Deus,
como em relação ao trato com as pessoas. Você tem investido na melhoria do seu preparo? Isso aqui é interessante, porque nós precisamos estar a cada dia nos preparando mais. E a gente vai aprendendo com a palavra de Deus e colocando isso em prática em nossa vida, para que a gente possa estar preparado para lidar com as questões da vida, porque a Bíblia ela tem ensinamentos para tudo na vida. E a gente precisa compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E também precisamos ter um conhecimento com relação ao trato com as pessoas. Como é que eu devo tratar as pessoas? Então nós precisamos entender isso e viver isso no dia a dia, no trato, na convivência com as pessoas, de que forma que estamos agindo. Tópico 2. A difícil missão de liderança. Moisés teve que se apresentar a Deus para o povo e ganhar credibilidade e respeito. A incredulidade do povo foi o maior obstáculo, mesmo o povo presenciando sinais e prodígios no Egito, ainda assim questionavam a autoridade de Moisés. O povo estava resistente à voz do Senhor, então ele fez a promessa do Messias. Deus levantaria no meio do seu povo um profeta semelhante a Moisés. A ele deveríamos ouvir. Todos temos um chamado e uma missão. Então Moisés, quando vai ali até o povo, recebendo a ordem de Deus, e vai falar com o povo ficou assim: mas como assim, Moisés? Onde é que você estava? O que é que aconteceu com você? Por que você vem agora e está dizendo que Deus vai nos tirar daqui do Egito? E Moisés teve que se apresentar e dizer: Deus me mandou vir aqui para tirar vocês. E o povo questionou: mas como assim, que Deus? E Moisés fala: o Eu Sou me enviou. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos vossos antepassados, ele me enviou para tirar vocês aqui do Egito. Mas ainda assim o povo ainda estava incrédulo. Deus teve que fazer ali 10 pragas no Egito para que o povo visse com seus próprios olhos que realmente Deus estava agindo através da vida de Moisés. E Moisés então ganha ali a credibilidade e o respeito. E lá na frente então Deus abre o mar e o povo passa, e o povo vê aquilo e se maravilham com aquilo. Mas lá na frente, quando já estava no deserto, o povo começa a questionar, começa a reclamar. E começa a reclamar de Moisés e pedindo água, pedindo comida. E Moisés fazia a água brotar da rocha e mandava o maná. Tudo Deus agindo através de Moisés, né? Mas ainda assim o povo questionava e daqui a pouco começa a reclamar que todo dia comendo maná já estava enjoando. Aí o povo pede carne e Deus manda carne. E o povo fica ali sempre reclamando de Moisés. E é interessante que Moisés mantém ali, a sua postura, de líder. Ele mantém ali a sua paciência, porque realmente não era fácil lidar com aquele povo ali. Quer dizer, toda liderança tem as suas dificuldades, tem os seus momentos difíceis, porque você está lidando com pessoas. E o povo estava resistente à voz do Senhor. Então Deus ele faz uma promessa e Moisés fala: no meio de vocês Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. E Estevão pega esse discurso ali, essa parte que Moisés fala. E Estevão fala: olha, esse Messias, Jesus, ele estava falando de Jesus. E Jesus veio, viveu aqui entre vocês e vocês o mataram, mas ele está vivo, ele ressuscitou. E Estevão pega essa parte e aproveita e fala: Jesus é o caminho, Jesus, a ele vocês devem ouvir, é por isso que eu sigo a ele, por isso que eu sigo os ensinamentos dele. E todos temos um chamado e uma missão. O chamado de Moisés foi para liderar ali o povo, tirar o povo do Egito. Ele cumpriu, ele foi até o fim. Que possamos também cumprir, possamos também ir até o fim com o nosso chamado. Por mais que venham as dificuldades, Moisés passou por muitas dificuldades mesmo. Mas ele se manteve ali, foi até o fim do seu chamado, até o fim da sua missão. Possamos entender isso. E às vezes as pessoas falam assim: mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei
o que é que eu devo fazer. Busque a Deus, peça a orientação do Senhor, que Ele vai te mostrar qual é o teu chamado, qual é a área que Ele deseja que você trabalhe, que você coopere. Porque a missão de todo cristão é apresentar Jesus para as pessoas. É viver o Evangelho e transmitir a mensagem, as boas novas, a mensagem do Evangelho do Reino. Mostrar para as pessoas que Jesus é o caminho, que Jesus é a salvação. E isso, que possamos então viver isso, viver esse chamado e cumprir essa missão. E ir até o fim. Aplicação para a vida. A consciência de um chamado para ser a Igreja do Senhor deve ser algo que nos impulsione sempre à disponibilidade, constância e abundância no reino de Deus, mesmo que haja oposição, rebeldia ou resistência. Estevão viveu isto. Você tem vivido também? Porque realmente às vezes a gente quer até cumprir o chamado, né? Mas vem as dificuldades, vem os empecilhos, vem a resistência. Mas nós precisamos lutar contra isso. Precisamos nos dedicar e viver aquilo que o Senhor sonhou. Porque quando o Senhor nos chama, é porque Ele tinha um projeto, Ele tinha um plano para cumprir na nossa vida. Então que possamos deixar com que o Senhor cumpra, permitir com que Ele cumpra todos os seus propósitos em nossas vidas. Está sempre à disposição do Senhor para o seu serviço e para a sua obra. Considerações finais. Por mais difícil que seja cumprir o chamado, viver na dependência de Deus e realizar sua obra na terra, temos que seguir em frente e batalhar todos os dias para cumprir. Com uma certeza, não estamos sós. O Deus que chama é o mesmo que capacita, é o mesmo que cuida e sustenta. Que sigamos o exemplo de Moisés, empenhar-se todos os dias, completar a carreira e ir até o fim. Realmente é o que precisamos fazer. Nós temos um chamado, nós temos uma missão e devemos cumprir com essa missão. Realmente vamos enfrentar dificuldades e não vai ser fácil, principalmente se estivermos na liderança, né, de algo, de algum ministério. Não é fácil, liderar não é fácil, lidar com pessoas não é fácil, mas que possamos seguir o exemplo de Moisés e nos empenhar todos os dias e até o fim com o nosso chamado, entendendo que nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, Ele nos chamou, Ele nos capacita, Ele que nos sustenta e Ele que cuida das nossas vidas, assim como Ele cuidava da vida de Moisés. E na nossa vida não é diferente, porque nós servimos ao mesmo Deus que Moisés servia. O Deus é o mesmo. E o que nós temos hoje são dificuldades diferentes das que Moisés tinha. Os empecilhos são outros, as dificuldades são outras. Mas o Deus que sustentou Moisés é o mesmo Deus que vai nos sustentar. Que possamos então ir até o fim e viver dentro da vontade de Deus, dentro do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. E outra coisa que devemos também fazer é não ser como era aquele povo. O povo reclamava de tudo. O povo nunca estava satisfeito. O povo sempre ia contra a liderança. Que possamos fazer ao contrário, sempre ajudar a liderança. Sempre estar procurando ajudar e dar menos trabalho possível para os nossos líderes. E ajudar e cooperar da melhor maneira possível. Porque nós estamos todos em um só propósito, que é trabalhar para o crescimento do reino. É o crescimento do reino de Deus na terra. Que Jesus ensinou para os seus discípulos e Ele transferiu para nós, a sua igreja, essa responsabilidade. Amém. Pronto, por hoje é só. Até o próximo domingo com a 21ª lição dessa nossa jornada. Até lá. Tchau.